sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Estúdio. E hoje a gente teve o presente, o privilégio, né, da doutora Silvana Lazar aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. Com certeza vai ser muito proveitoso. Mais uma vez quero agradecer, Sil, por ter topado essa empreitada. Eu sei que a agenda é lotada, 1000 pacientes, 1000 compromissos, né? Mas agradeço muito por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar desse assunto, né? E eu e você, Vanessa, trabalhamos tanto com criança. Para a gente é sempre um prazer. Com certeza. A doutora Silvana é oftalmopediatra e desde que eu cheguei em Maringá foi uma das referências para mim dentro da pediatria, né? Com os bebês, com as crianças. A gente sabe a diferença do trabalho que é realizado quando o profissional se empenha, quando o profissional sabe do que está falando e principalmente quando o profissional é preocupado com o paciente, né? A gente vê essa diferença, esse cuidado, né? E isso é muito importante para nós. A gente que é da reabilitação percebe muito isso com essa troca, com esse feedback, o quanto o paciente, né, evolui e melhora. Sil, fala um pouquinho da sua experiência, você como profissional, né, essa trajetória dentro da oftalmologia para chegar nos bebês. Então, eu fiz faculdade, residência médica em oftalmologia, fiz oftalmologia geral na Santa Casa de São Paulo, e depois eu fiz meu fellow, né? Fiz 2 anos de estrabismo. E, obviamente, como estrabóloga, né? Eu trabalhando com estrabismo, a gente começa a ter técnicas para atender crianças. Então, oftalmopediatria no Brasil é uma coisa um pouco mais nova, né? Nos Estados Unidos já tem há muito tempo, mas quando eu fiz a minha formação, não existia uma residência ou um fellow de oftalmopediatria. Hoje é estrabismo e oftalmopediatria, mas era de estrabismo. Porém, sempre gostei muito de atender crianças. Quem atende estrabismo tem que ter técnica para atender crianças. E como o oftalmologista geral não tem uma formação muito específica para isso, naturalmente eles acabam encaminhando, né, os pacientes, as crianças, para quem faz essa área. E quando eu cheguei aqui em Maringá, eu, né, nova, eu não conhecia, não era da área, não tinha família aqui. Eu comecei, me apresentei primeiro para meus colegas oftalmologistas e depois eu tive a ideia de me apresentar para os pediatras. Eu acho que eu devo muito da minha carreira aos pediatras, porque o pediatra que percebe a primeira alteração normalmente, né? Ele vê o estrabismo, ou ele vê a criança com alguma dificuldade de aprendizado, ou em tudo mais. Então eu comecei a fazer, hoje eu atuo muito nessa área, eu acho que 50% dos meus pacientes são crianças, faço oftalmologia geral ainda porque gosto, mas me especializei bastante nessa área e é uma coisa que realmente me dá prazer, eu acho que a gente vê evolução e como a gente também atua na área cirúrgica, né, de estrabismo e tudo mais, a coisa está muito relacionada. E tem toda uma história, né? A gente, quando você, como você comentou, chegou em Maringá, enfim, a gente tem hoje a Sil tem uma clínica que comemorou há pouco tempo, né, 30 anos, assim, e é um legado e é a construção de todo um projeto em conjunto também a família, todo mundo envolvido, mas isso é interessante, é saber e essa percepção, né, do quanto você deixou e vem deixando profissionalmente evidente o trabalho que é bem feito, né, dentro da área da pediatria ou como cirurgia, como você falou, e constrói-se um legado, né? Ah, com certeza. Inicialmente éramos só eu e meu marido. Como durante a residência, né, a gente fazendo estrabismo, eu tinha alguns colegas da mesma área, da mesma turma que eu, que queriam fazer estrabismo, e a gente acabou fazendo um rodízio dentro, da área de oftalmologia infantil, então eu acabei passando também pela catarata infantil, que é uma coisa bem específica. Meu marido é cirurgião de catarata, então a gente também faz catarata congênita, que é uma coisa bem especializada, né? Não é todo cirurgião de catarata que faz congênita, é a minoria. E como eu também depois trabalho com a reabilitação, então acho que a coisa casou demais, né? A gente Sim. sabe que quando você opera catarata congênita, a cirurgia não é o maior problema, é só a É primeira o etapa, pós. né? Eu acho que é o mais tranquilo até. É. A gente tem depois todo esse pós-operatório, toda essa estimulação, então acho que as coisas se casaram. E com o tempo a gente foi trazendo colegas para trabalhar em outras áreas, né? A oftalmologia, assim como a medicina, se especializou demais. Então, hoje a gente tem quem trabalha com glaucoma, quem trabalha com vias lacrimais, pálpebra. Tem outras colegas que estão me ajudando na oftalmopediatria, porque, né, a gente ficou Sim. conhecido com isso, então tem realmente mais gente procurando, retina, né,
toda criança tem que fazer um exame de retina bem especializado, principalmente quando tem algum problema. Então, a gente tem um colega também que faz. Então, acho que hoje a gente consegue pegar assim, a maior parte das áreas dentro da oftalmopediatria, oftalmologia geral, e a gente acrescenta, né? Os colegas novos sempre trazem ideias novas, a gente tem experiência, eu acho que assim, a gente É um casa para construir casamento, né? mesmo alguma coisa que para o paciente, né? Eu acho que sempre, se você tiver o foco no paciente, todo o restante vai se O que se confluir, colhe vai ser bom, né? com certeza. É. E indo nessa linha, o que que a gente preparou hoje aqui, né? Como você falou, é importante você ter uma estrutura, né? É importante hoje você ir no profissional que vai te atender corretamente, vai fazer o melhor para você, né? Então, hoje, um pouco nessa linha, tentando pegar um pouquinho de tudo ali, do que a gente entende que é importante para as crianças, para as avaliações, a gente pegou algumas perguntas que são as que acabam mais ocorrendo com as mães, a gente percebe, né? E a Sil vai ajudar a gente a tirar essas dúvidas aqui. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta aqui. O bebê já nasce enxergando? Como que é a visão desse recém-nascido e como ela vai se desenvolvendo nos primeiros meses de vida? Essa é uma excelente pergunta, porque é uma dúvida de todo casal, né, que Sim. chega lá para fazer o teste do olhinho e tal. Como é que é? Na verdade, diferente da audição, por exemplo, e de outros desenvolvimentos, a visão ela começa a se desenvolver a partir do nascimento. Então, o bebê vai desenvolvendo todo o olho, todo o aparelho visual, mas a partir do momento que ele nasce e abre os olhos, começa o desenvolvimento visual. E é, inicialmente, uma visão bastante ruim, né? Uma visão de vultos, de luz. Porém, a cada dia que passa, a criança enxerga mais. Eu falo para os pais, né? Você vai percebendo essa evolução no seu bebê. Com 1 mês, o bebê já está fixando bem, né? Aquele olhar perdido do recém-nascido vai realmente Vai focando, vai melhorando? melhorando. Com 2 meses, o bebê já começa a acompanhar. E esse desenvolvimento vai acontecendo muito grande até os 6 meses de idade. Então, no 6º mês de idade, o bebê já tem uma visão, eu falo, parecido quase com o paciente que passa no Detran, né? O mínimo para ele passar no Detran. Então ele já reconhece os pais, assim, numa distância maior, já tem uma visão de cores também mais desenvolvida. E dos 6 meses até os 3, 4 anos de idade, ele desenvolve os outros 50% da visão, para chegar aos 100%. Por isso que o bebê, no primeiro semestre, ele pode dar uma entortadinha no olho, sem ser alguma coisa importante, porque ele está nesse desenvolvimento acelerado. Como é um desenvolvimento acelerado, a importância da gente saber que está tudo certo. Porque se tiver de um lado diferente de outro, esse desenvolvimento vai ficar muito grande. Tipo na catarata congênita, num Uhum, olho unilateral. Você sabe que ela é muito mais grave até que a sim. bilateral, porque um olho vai para frente e o outro fica parado. E é interessante, assim, esse alerta, a gente vai falar de algumas perguntas mais à frente, desse cuidado e da atenção dos pais, do cuidador, né? É uma frase que a gente não gosta dentro da reabilitação, ele tem, cada criança tem seu tempo, a gente fica desesperado com essa frase, né? Então, assim, atenção, né? Os cuidados são importantes, percebeu qualquer coisa, a gente tem que procurar um profissional. Vamos lá, tem mais aqui. O famoso teste do olhinho consegue identificar quais alterações, né? E o que um teste do olhinho normal não vai excluir. Isso também é uma pergunta perfeita, né? Porque às vezes acontece a gente examinar uma criança mais velha e ela disse: Mas ele fez o teste do olhinho, estava normal, doutora, como é que. Então, o teste do olhinho é um teste de triagem, né? É um teste que a gente faz e é importante que seja feito na maternidade para não perder ninguém, né? Uhum. Para a gente tentar pegar, por exemplo, a gente fala leucocoria, é aquela parte pretinha do olho que está branca. Então, tem muitas causas disso, mas as mais importantes e mais frequentes, talvez, leucocoria por catarata congênita, né? Tem uma incidência maior. O retinoblastoma, que todo mundo ficou sabendo com a história da Da filhinha do filha do Tiago Thiago. Leifert. É óbvio que deve ter feito o teste do olhinho? Deve ter feito o teste do olhinho, mas é que às vezes o retinoblastoma é pequeno. Mas quando ele é grande, às vezes acontece de nascer com ele bastante grande, você já pode ver e tem outras causas, glaucoma, congênito. Então, assim, alguma coisa que já no nascimento a gente pode detectar. Mas a gente tem que pensar que é um exame com realmente uma triagem. Ele não é um exame que você vai ver grau de forma nenhuma, não é um exame que você consegue ver o fundo do olho. Você vai ver quando tem um reflexo alterado. Então, esse reflexo alterado vai para o oftalmologista, né? Agora, dizer que está normal não quer dizer que
tudo está normal dentro do olho, mas quando ele está alterado, obviamente tem alguma coisa errada. E a gente ouve muito isso, às vezes, da mãe de prematuro, que a gente trabalha com bastante prematuro, que daí fala assim: "Não, recebeu a alta da retina, e aí eu não preciso mais procurar oftalmo". Nunca na vida, Não, né. a retinopatia da prematuridade é outra É, causa que às vezes você consegue fazer, se bem que nos prematuros, geralmente o pediatra já vai chamar o oftalmo lá na internação, mas o exame da retina, ele é o exame somente da retina, que é uma camada dos olhos. O retinólogo vai ver se tem uma retinopatia, que ele precisa agir, que ele precisa fazer uma injeção, um laser, mas o grau, por exemplo, e você sabe que os prematuros têm muito maior incidência de ametropias, né, de miopias, de hipermetropia, estigmatismos, diferenças de grau, porque ele nasceu e não estava totalmente formado. sim. E pode ter glaucoma. Então, essa criança prematura recebeu alta da retina, que ótimo, mas ele tem que fazer o exame A com parte oftalmopediatra. funcional ainda tem muito a que se Ver ver, se ele né. está enxergando, se os É, dois olhos estão indo juntos, né? E eu sempre falo para os pais, até com crianças maiores, mas doutor, ele acha uma formiguinha no chão. Sim, ele vai achar se um olho dele for normal e o outro for totalmente alterado. Fora que criança tem grau alto e muitas vezes ela compensa e consegue enxergar bem, mas ela não compensa o tempo todo, sim, né? Então ela esses não são os cuidados. desenvolve tudo. Então, por isso que é tão importante essa avaliação. Vamos lá, mais uma aqui. Quais são os principais marcos visuais que os pais devem observar no primeiro ano de vida? A doutora falou um pouquinho, mas vamos ver o que temos mais ali para esses pais. E quais comportamentos de um bebê, né, fariam você dizer: esse bebê precisa passar por uma avaliação oftalmológica? Bom, os marcos a gente falou um pouquinho, então um É, mês fixar, 2 meses acompanhar, 6 meses ter um alinhamento, mas não pode dar uma entortadinha depois, uns 7, 8 meses, né? é, Não, não pode. Então, depois do 6º mês, se tiver, você tem que avaliar. Você tem que começar a prestar atenção no comportamento, por exemplo, o tremor nos olhos, né? Às vezes a criança ela fixa, ela até acompanha, mas você vê o olho dela tremendo. Então, chama-se nistagmo e isso precisa ser avaliado o mais precoce possível. Outras coisas que a gente pode ver, a criança nasceu prematura, independente de você ver alguma coisa alterada, ela está direitinho com os marcos, você precisa avaliar. História familiar, né? Criança, por exemplo, a mãe nasceu com catarata congênita, tem um parente próximo, com diferença de grau muito grande. Quanto mais cedo você avaliar, mais rápido você vai instituir o tratamento e melhor para o prognóstico da criança. E são diferentes etapas, né? Então tem, como a doutora explicou no início, a gente tem um trabalho de equipe também. Então tem a questão do óculos, tem a questão do tampão, tem a questão da estimulação visual. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que estar atento, assim como na fase escolar, principalmente, também são vários detalhes. Então, assim, a importância de ir ao oftalmologista e escutar essas orientações, né, faz parte de um processo, entendendo que é do desenvolvimento do seu filho. Porque a visão é de grande importância, 80% do nosso contato com o mundo é visual. Então imagina se a gente deixa, claro, o nosso corpo é muito inteligente, ele vai tentar compensar, mas a que custa essa compensação se eu tenho um profissional que pode ajudar nesse sentido, né? Eu acho que importante também, porque todo oftalmologista geral é apto a examinar crianças, mas as crianças pequenas são um desafio à parte. Uhum. Então, muitas vezes a mãe leva, eu vou levar no meu oftalmologista, né? Já me É, acompanha. Só que chega lá, ele tem dificuldade. Uma criança, você sabe, uma criança de 2 anos, por exemplo, entre 1 e 2 anos, é uma criança muito difícil de tem examinar. que Você tem que ter um ter manejo, né? técnica, você tem que ter equipamento mais especializado, muitas vezes até o ambiente que a gente está, né? Usar brinquedos, ser lúdico. Então, às vezes, o oftalmologista não consegue fazer o exame, né? Muitas vezes ele fala, outras vezes fica uma situação meio É, desagradável. Não, acho que está tudo bem, acende a lanterninha. Eu falo, dilatou a pupila? é. Não, não dilatou, então não Então examinamos. como é que eu vou Vamos saber? Vamos começar, né, do zero. Então é importante realmente, principalmente nessa fase, crianças maiores é mais fácil, ou uma criança, por exemplo, que tem um atraso de desenvolvimento, né, neuropsicomotor, essa criança precisa de uma avaliação oftalmológica mais cedo até do que as outras, para a gente ver se tem alguma relação. Muitas vezes existe uma suspeita neurológica e o oftalmologista pode ajudar o neurologista no Sim. diagnóstico, né? Pode dizer, olha, ele tem uma alteração que sugere uma doença genética. E aí o neuro pode também pedir auxílio do geneticista e a gente chegar num diagnóstico mais precoce. Quanto maior o diagnóstico,
melhora o tratamento. Esse olhar interdisciplinar eu acho que faz uma grande diferença quando a gente trabalha com criança, com o processo de reabilitação. E assim, estar inserido no meio para entender a importância disso. É o que você falou, às vezes eu sou um oftalmo que atendo mais adulto, não estou acostumado com essa área, não vai ter o mesmo manejo, não vai, são muitos detalhes, né? São muitas especificidades que hoje evoluiu em tantas coisas, né? Em congresso que a CIO está o tempo inteiro, enfim, e a gente sabe que faz diferença. Então a gente tem que ir no profissional correto. Vamos lá. Mais uma pergunta. Existe uma recomendação de consulta oftalmológica de rotina para toda criança, mesmo quando os pais não percebem a alteração? E quando isso deveria acontecer, esta primeira avaliação? Essa também é uma pergunta importante. Hoje, os pediatras estão muito mais inseridos nisso e eles também já encaminham. A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda pelo menos, né, no mínimo, 3 exames iniciais. Então, no primeiro ano de vida, toda criança precisa ser avaliada. No terceiro ano de vida e no quinto ano, isso se estiver tudo bem durante esses exames. Eu falo para os pais, vocês podem levar todo ano? Acho que é mais interessante, mas pelo menos isso. E eu acrescentaria um que é o exame do teste do olhinho ampliado. Quer dizer, a criança faz o teste do olhinho, geralmente com o pediatra na maternidade, que é de suma importância. Então, faz lá, vê o reflexo está normal. A gente recomenda que entre 30 e 40 dias essa criança seja levado a um oftalmologista para fazer o exame com a pupila dilatada, porque a gente vai aumentar a sensibilidade do teste e a gente vai fazer um exame muito mais apurado, que é olhar o fundo de olho, né? Não é raro a gente pegar uma criança que passou na triagem como normal e chega lá, a hora que dilata a pupila, tem uma catarata congênita, às vezes pequena que você pode acompanhar, às vezes grande, né? Porque catarata não é porque não nasceu com ela que a criança não pode ter nos primeiros meses. A gente está com uma criança lá que faz um mês foi avaliada por um oftalmologista e que viu fundo de olho, inclusive, e em um mês a pupila Evoluiu. ficou branca. Né? De repente a catarata aconteceu. Então, esse exame aumenta muito a sensibilidade do teste, e aí é uma hora que a gente orienta quando o paciente tem que voltar, né? O que ela tem que perceber. A gente orienta todos esses marcos temporais para os pais também ficarem atentos. Eu falo, o pediatra consegue examinar muito bem a criança, mas o olho é muito complexo para eles. Como eles vão fazer exame do fundo do Sim. olho, né? Não é a área. Então, a gente consegue estar com isso acompanhando e normalmente instituir se tiver algum tratamento mais precoce. E outra coisa que eu já vi alguns posts da Sil, que é importante falar, e também orientar os pais assim, deixem seus filhos brincar no sol, né? Que assim, hoje a gente culpa a tela de tudo, mas a tela tem culpa em várias questões, mas a falta de atividade no ambiente externo, né? O É, quanto de miopia essas crianças estão a gente desenvolvendo. está numa verdadeira epidemia de miopia, né, no mundo. No Brasil, se a gente não tem muita estatística, mas a gente sabe que nos grandes centros urbanos, eu que atendo criança, percebo isso, como as crianças estão ficando míopes e mais cedo. E às vezes quando a gente fala miopia, né, os pais falam, mas miopia tem cirurgia, né, resolve. Aí eu tenho que explicar que o problema não é o grau em si, mas sim as transformações que o olho sofre para ficar míope. Então o olho fica grande, o olho ele se estende a retina e isso pode degenerar, né? E a miopia é uma das causas de perda visual, né? Uma causa de Uhum. cegueira, principalmente na idade adulta. Então é muito importante a gente fazer. Eu ouvi um amigo de turma que é um psiquiatra bem famoso em São Paulo. Ele estava conversando, fazendo acho que um podcast. E ele disse assim: hoje as crianças estão nascendo e ficando pasteurizadas, né? Quer dizer, as crianças não põem mais o pé no chão, todos os parquinhos são emborrachados, nada tem ponta. Claro, a gente está pensando em segurança, isso é uma evolução. Mas com isso, a criança não tem, ela não rala mais o joelho, ela não tem mais Os nenhum sistemas problema. sensoriais são tão protegidos que desorganiza mais ainda. Desorganiza. Aí o primeiro estímulo que ela tiver sensorial mais intenso, É isso aversivo? É? exatamente, vai ser uma agressão para a criança, ela não sabe como agir. Então, como que a gente, na tentativa de proteger, está super protegendo? E eu brinco com os pais: o problema não é o uso da tela, é o abuso, né? Exatamente. Então, a gente também orienta quando começar, né? E assim, eu falo para eles assim: não precisa proibir, mas na primeira infância precisa proibir.
né? Porque a criança não conhece, então não precisa nem proibir, é só não oferecer. Sim, como doce, né, que a gente já fala para Exatamente, eles. é. E aí fala: "Ai, doutor, ele gosta". E aí eu acho engraçado, né, porque eu que sou de uma outra geração, quando eu saía com meus filhos para ir num médico, eu ia com uma sacola de brinquedo, livrinho, um monte de coisa para entreter, porque a gente sabe que às vezes tem que ficar tempo. E aí as mães vão: "No meu consultório tudo bem, Que tem já muito tem ali. brinquedinho, tem o que fazer". Mas eles vão sem nada. Eles não vão com o celular. Aí a criança quer o quê? O celular, É, né. E aí, o que você falou, a luz natural é importantíssima no desenvolvimento, como um todo, mas no desenvolvimento visual. Então a gente sabe hoje que a luz, ela inibe o crescimento acelerado do olho. Então a tela é importante? Sim, porque olhar muito de perto também causa isso. Mas eu falo, a televisão não é de perto, é melhor que os outros, mas a televisão deixa a criança dentro de casa, sim. né. Então por isso que até os 2 anos, nada de tela, não precisa, né. E depois a gente vai fazendo as coisas com parcimônia, né, sem abuso, né. É, e é o que você falou, a gente é de uma geração onde a gente vivia, né, e hoje acho que às vezes é isso que falta, vamos viver um pouco mais sem muitos, protocolos, porque às vezes esse protocolo ele pode ter um sentido em determinadas situações, mas quando ele começa a amarrar a experiência do desenvolvimento, né, as vivências, as experiências de vida, a gente vê diferença no desenvolvimento, ó, vejam, a gente vê diferença falando de uma miopia, a gente vê diferença em relações interpessoais, então é um combo muito maior, né, por trás desse iceberg aí. Muito mais. E a gente tem que falar disso. É importante, porque, assim, a gente sabe, eu tenho filhos, tem uma hora que você chega cansada em casa e a criança, né, com aquela energia toda, aí você: "Ai, dá o celular um pouquinho para Fica um ficar pouquinho. quieto". E aí eu brinco com os pais, a preocupação que você vai economizar na infância, você vai gastar na adolescência. Tudo aquilo que você fez vai se refletir, nós vamos ter problemas graves, né. Eu tive uma criança o ano passado, que eu disse para a mãe: "Sinal de alerta". Era uma criança de 10 anos que adorava a tela, ficava jogando no computador, muito esperto nessa parte, né, você olhava, né, o problema não era cognitivo, mas assim, essa criança adorava hambúrguer e estava deixando de sair para comer um hambúrguer com os pais, falava: "Mãe, traz para mim", para não sair da frente da tela, você imagina. Então é uma coisa que a criança perde todas as outras Com experiências, né. certeza. E inteligência, não é somente uma Em área, uma né. área, Você precisa desenvolver um pouco de tudo para a criança, né, descobrir, sim. experimentar e com isso ela escolher o que ela quer, E para o né. mundo real, né, que o mundo real é tudo ao mesmo tempo. Exato. Então vamos lá, mais uma aqui pra gente. Vamos falar algo que os pais percebem bastante, o estrabismo, como você falou a sua área. É normal o olho do recém-nascido ou do bebê pequeno dar uma escapadinha, né, que às vezes a gente ouve a mãe falar isso. E até quando isso pode acontecer e quando esse desvio deixa de ser esperado e precisa ser investigado? Então vamos lá, a gente fala: "Ah, estrabismo é depois dos 6 meses". Na verdade, uma criança que nasce com os olhos estão para dentro, assim, meio que o tempo todo, 3 meses, 4 meses, isso é um estrabismo, então você não precisa esperar o sexto Não é um mês. fisiológico que Não eles é falam. fisiológico. O que a gente fala aqui, ó, pode É. entortar de vez em quando, geralmente é o estrabismo para dentro e que acontece eventualmente quando a criança fixa. É muito comum no terceiro para o quarto mês, Uhum. né? Quando ela começa a melhorar a visão e focar as coisas. Então, um estrabismo fixo, seja para dentro, para cima, para fora, desde que nasceu e que é meio constante, a gente já deve procurar ajuda e começar a tratar. Às vezes a gente vê uma coisa mais antiga ainda, principalmente um oftalmologista mais antigo, que não tinha muita formação na parte de estrabismo, não, só dá para a gente tratar depois dos 7 anos, né. É, isso eu vi A muito. gente ouve às vezes e isso é grave, né, porque depois dos 7 anos a criança já terminou o desenvolvimento da visão. Então todo o malefício que o estrabismo já deu, a gente pode pôr no lugar, operar, mas a visão você não recupera. Então a criança não pode deixar, né, o estrabismo pra gente é uma emergência dentro da oftalmologia. Detectou, tô vendo que tem, você tem que ir. E aquele desviozinho para fora de vez em quando, né, a gente chama de um estrabismo intermitente. Embora ele seja mais benigno do que aquele constante, ele não pode deixar, você tem que tratar, né, não pode dar uma escapadinha de vez em quando com um aninho, não, não pode. Porque não é estético, né, Sil, a questão é essa. É, e quando a criança desvia os olhos, né, para o cérebro não ver duplo, ela desliga a imagem daquele olho. Então, quando aquela escapadinha que começa a ficar mais frequente, que normalmente assim, de vez em quando, aquele olho não está sendo usado. Então você vai perdendo estereopsia,
né? Que é a visão de profundidade. Aquele olho pode parar de desenvolver a visão. Isso vai dar problemas, né? Não só visuais, mas como funcionais. Você perdeu a estereopsia, criança que está aprendendo a andar, né? Você vai começar a ter mais Sim. dificuldade. Então, é muito importante que toda criança que tem uma suspeita de estrabismo, e às vezes é um falso estrabismo, né? Principalmente as crianças que têm essa parte do meio aqui, a gente fala epicanto grande, ela pode simular um desvio quando olha de lado, os pais ficam preocupados. Eu falo, gente, ótimo que vocês tenham vindo, eu tô falando para vocês, não tem, né? Do que vocês não virem, e aí ter. Eu lembro de várias histórias, mas uma que não faz muito tempo, um menino de 8 anos que tinha um desvio muito pequeno. Ele realmente, esteticamente, não era o problema. Mas a mãe percebia, e o pediatra falou, mas é um desviozinho, né? E desviozinho não existe. E aí, o que que aconteceu? Essa criança acabou chegando no consultório com 8 anos de idade. E esse olho com 20% de visão. A Nossa. gente tentou tratar, mas a gente sabe que nessa idade você recupera muito parcialmente. E a mãe falava assim, mas eu sempre vi, achei que não era nada. Então, o tamanho do desvio não tem a ver com, na verdade, a evolução e a visão, né? Se tá um pouquinho para fora, a imagem que vai Já é o chegar lá suficiente. já é diferente. É, e esse cuidado é importante, mas esse dos 7 anos é engraçado, porque a gente ouvia até pouco tempo atrás, às vezes é como você falou, esses oftalmos mais antigos ou que não são da área, né, até para orientar essa mãe, já vem com essa: "Não, é pequenininho, é pouca coisa", né, não adianta gente. Todos os detalhes, a nossa máquina ela é muito inteligente, mas qualquer coisinha que saia fora, por mais que o nosso corpo, queira compensar, ajudar, ele vai ajudar para você ser funcional naquilo que ele vê que é necessário para viver. Mas os ajustes, a gente tem que ter o profissional do lado ali para conseguir orientar a gente, porque depois chega numa idade, como você falou, tem 8 anos de idade, com 20% de uma visão de um detalhe que poderia ter sido Sido visto resolvido. antes, né. Então vamos lá. O que pode acontecer quando um estrabismo verdadeiro não é tratado precocemente, a gente vem falando um pouquinho, né, e o estrabismo é apenas uma questão de estética ou ele pode comprometer o desenvolvimento da visão, né, e a capacidade dos 2 olhos trabalharem juntos? Então, como a gente falou um pouquinho, quando a gente nasce, os olhos a gente estão formados, a visão não. Então, a visão começa a desenvolver e os olhos mandam a imagem para o cérebro de forma individual. E é o cérebro que junta, né? Como se fosse um encaixe. E a gente tem uma imagem única. Se um dos olhos começa a desviar, seja frequente, seja o tempo todo, essa imagem, quando chega no cérebro, ela é diferente da outra, do olho bom. Então, o que que acontece? O cérebro simplesmente começa a anular. Então, a gente tem impulsos, na verdade, inibitórios do olho bom para não deixar considerar a imagem do outro olho, né? A natureza é sábia, como Sim, você disse. Para ser funcional, imagina uma criança andando com uma visão dupla. Então, ele deixa o olho de lado. E aí, esse olho começa a desenvolver o que a gente chama de ambliopia. A ambliopia é o não desenvolvimento da visão. A ambliopia precisa ser tratada. Quanto mais cedo é tratada, mais rápido é o tratamento, né? E também maior a recuperação. A gente recupera totalmente. E aí entra o óculos, se tiver diferença de grau, entra o tampão, que é tão importante. E aí eu ouço dos pais: mas doutora, nós estamos no século XXI e a gente ainda tem que usar tampão. Eu ouvi que tem os aparelhos, eu ouvi. Tem outras coisas hoje sendo estudadas, ainda nada, né, totalmente aceito, mas o tampão ainda é padrão ouro, né? Ele ainda é necessário. E veja, feito precocemente numa criança pequena é mais fácil às vezes do que numa criança maior. Tem pais que falam, vou esperar ele crescer, porque ele entendendo. ele Não, vai gente. obedecer o uso do tampão, É. né. E aí, quando ele cresce um pouco mais, a visão é muito ruim. Aí você tampa e a criança vai ficar É sem muito enxergar. pior. É um sofrimento terrível, né? Além disso, tem todo o problema do olho torto, né? Então, o que que a gente vê? Ah, é um problema estético? Bom, primeiro, eu não gosto dessa palavra, né? É, Estético é você quer mudar, eu quero ter o rosto redondo, eu quero ter o nariz mais fino. Eu acho que é cosmético, né? Quando você tem uma sim. queimadura, você deforma e você tem um problema cosmético. Então, o estrabismo, além de tudo, do desvio, a gente tem esse problema que é psicossocial.
né? A gente se comunica pelos olhos. Então, uma criança com olho torto, uma criança pequena, não é uma coisa que nos preocupa muito, porque a criança ainda não tem essa noção. Então, a gente foca na visão, a gente conseguir examinar bem, mas provavelmente a criança depois dos 5 anos de idade, né? Já na escola, na primeira série, eu falo para os pais, a gente vai tentar resolver tudo isso antes dos 6 anos, né? Porque aí ela já tem noção dela mesmo, os outros amiguinhos já começam a ter. Eu vejo uma preocupação muito grande dos pais, numa criança de 2, 3 anos, em usar o tampão, às vezes um óculos. E eu digo, gente, nessa idade não tem bullying, pelo menos com as crianças da classe Sim. não, né? Então a professora vai chegar na sala, a gente manda tampar o olho de todo mundo para Para brincar, brincar, isso para é bem ver como é legal. que é, porque eles têm curiosidade, eles querem Uhum. tirar. E a criança é um lugar para ele tratar muito bem. Criança que não está na escola, às vezes precisa usar tampão, eu falo, põe na escola, né? Lá ele vai estar brincando, vai passar Não rápido, percebe? vai ser muito melhor, né? E aí a gente consegue tratar. Agora, a partir do momento em que essa criança crescer um pouco mais, você consegue, por volta dos 4, 5 anos, você consegue fazer um ótimo exame, né? Medir e tudo mais. A gente tem que operar, se é o caso, né? Não são todos, mas quando é o caso, operar, tentar alinhar esses olhos, porque nada como uma criança que tem estrabismo contar quando ele é adulto o que ele Que ele passou. Como é passou. difícil. A palavra difícil foi detectada nos questionários foi feito tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil sobre como foi para você ter estrabismo. E as mães respondiam pelas crianças e os adultos. E essa palavra difícil apareceu em todos os questionários, 100%. Né? Então, eu acho que isso é Beleza. muito impactante para a saúde mental, né, das crianças, como ela tem que lidar com isso. Então, se a gente pode resolver, é importante. Precocemente, né. Agora, tem casos que a gente tem que aguardar e às vezes existe uma confusão. Os pais chegam lá com uma criança de 2 anos que não deixa você chegar perto para examinar, que não deixa você medir e que ela precisa tratar com o tampão, ela precisa ser acompanhado e eles têm aquela expectativa, vamos operar que resolvemos o problema. E aí eu sempre digo, não, a visão é mais importante. É, A cirurgia nós temos tempo, até para adulto, a gente opera adulto. Não é porque ele cresceu e passou por esse período difícil que não é difícil com ainda. certeza. Então, a gente pode operar e alinhar. Agora, é importante que a cada fase, né, seja respeitada. Por quê? Para que a gente tenha, né? Eu tenho o prazer hoje de atender crianças que eu operei há 25, 28 anos. Outro dia eu tirei uma Legal, foto eu com o vi. menino e aí ele um dia brincou lá, cadê o Mickey, doutora? Né? É, Porque tinha um Mickey e ganhava presentinho. Você vê, ele voltou, né, para o consultório, foi é. morar fora, voltou e veio lá. E eu falei, nossa, tá ótimo o teu olho, né? Não, nunca ninguém percebe. Então, assim, como isso é gratificante de você poder contribuir para um desenvolvimento saudável, É, né? e eu acho que é legal a gente reforçar até essa questão dos pais nesta empreitada, porque a gente às vezes vem os bebês aqui da Sil, pequenininhos, e a mãe assim: "Ó, tem que usar tampão", aí dá o tampão para mim só para eu colocar na terapia. Fala assim: "Quantas horas por dia foi prescrito?". "Ah, 2 horas por dia". A terapia é de 50 minutos. Então assim, tem dia que eu uso tampão, tem dia que eu não vou usar, mas entenda que a criança precisa do tampão na vida, né, para estimular a criança no dia a dia, na rotina. "Ah, mas ele arranca". Eu falo assim: "Você vai pegar um final de semana, é como o dia que eles colocam óculos, ai arranca". Eu falei: "É um final de semana, vai ficar lá empreitada, a família inteira. Tirou o óculos, põe o óculos, tirou o óculos, põe o óculos", e fica ali, e distrai, e brinca. O tampão é a mesma coisa. Chega um momento que assim, ele perdeu naquela luta de tira e põe, e vai se adaptando, porque é o que a Silvana falou, a gente com o passar do tempo e você ter que fazer isso, a visão, você tampar, o olho bom, aquela que está cada vez pior, é muito mais impactante para a criança e é muito mais difícil, né. Teve uma mãe esses dias, essas semanas aqui, que deu uma acalmada. Ela só punha o óculos na hora que ela chegava na recepção, entrava na terapia. Aí na hora de ir embora o pai: "Ai, a caixinha do óculos", "Mas pra que você quer a caixinha?". "Não, é que eu vou tirar o óculos". "Não, você não vai, agora ela só vai tirar para dormir e tomar banho". "Ai, tadinha". Não é tadinha, porque no Não. início a criança achou ruim, e é engraçado, e a Sil sabe, tem crianças que no início acham estranho, porque é um peso, é uma coisinha diferente. Quando a gente já vê que é uma criança que vai usar, a gente já começa a falar para a mãe brincar de muitas coisas nesse rosto, e pôr chapeuzinho, e fazer máscara, e passar creminho, já ir tirando essa Sensi sensibilidade, né, pra hora que o óculos vier, porque tem crianças que vai pôr e a diferença foi tão grande que ela não vai querer tirar, né. E aquela ainda que não tem essa consciência vai, né, por instinto de algo que está incomodando.
mas é um processo que a família vai ter que estar junto ali no início, que vai fazer diferença Às vezes a depois. primeira consulta, né, que a criança chega, ou que tem um grau alto, que tem estrabismo, eu atraso todo o consultório, né? Quem é meu Sério? paciente sabe que às vezes a sala de espera É, demora, mas é porque a gente primeiro precisa acolher a família, né? E explicar tudo isso, porque para eles é uma coisa nova, para a gente é o nosso dia a dia. Então eu tenho que explicar exatamente o que você está falando. Eu brinco com eles, ele que tem que desistir de pôr, não, né? De tirar, não você desistir de pôr, é, né? É você que tem que ganhar essa luta. E essa luta pode ser ganha de várias formas. Cada criança tem um jeito, né? Tem aquela criança que tem que ficar um pouquinho mais bravo, né? Ficar firme. Tem aquela criança que você tem que distrair, nas pequenas você tem que daí a distrair, pouco mudar o passa. foco, de sensibilizar. Aquela coisa, gente, que vocês veem no Instagram, uma criança, um bebezinho, que aí põe o óculos e ele. Isso não é muito, né? A não sei como ela Mais disse, quando o grau raro. for É, muito alto. Porque quando não é, o cérebro vai ter que receber essa imagem nítida, processá-la, para aí ele começar a perceber a diferença. Então, toda mãe que tem criança que usa óculos já há um tempo sabe disso. Que no primeiro foi difícil, teve que colocar. Tem crianças que aceitam mais as coisas, tem é. crianças que não. Mas é um processo que depois a criança procura, ela aceita, ela levanta de manhã, vai procurar o óculos. Isso vai acontecer. Mas isso demora um pouco, né? E aí, enquanto isso, a gente tirou, a gente vai lá, disfarça, eu falo, coloca e muda de assunto. Tem uma hora que às vezes o tampão que você tem que largar a sua vida e E ficar lá focar. brincando com a criança, porque você quer ir fazer comida e deixar ela de tampão que ela não tá acostumada. Ela Vai vai uma caixa de tirar. tampão em 15 Tem umas que minutos. comem, né? Então, é assim, né? Mas é difícil, né? Dá trabalho, a gente briga, mas, gente, todo mundo que é mãe aqui sabe, né? Dá Em trabalho alguma ser fase vai dar trabalho, né? educar, dá É. trabalho. Mas é o melhor para ele, a gente tem que saber. E eu gosto muito de falar isso, a família tem que estar unida. Não pode a mamãe ser a bruxinha que fica lá brigando com a criança, o papai chega e tira, porque ele é bonzinho. Ou o papai e a mamãe estão lá lutando, aí a vovó, na casa da vovó pode. Não, você tem que ajudar todo mundo falar, porque senão a criança fica confusa, É. né? O que que é o certo, né? Minha mãe, meu pai, minha avó. Então, se todo mundo falar a mesma língua, com certeza quem vai sair ganhando é a criança. É, são etapas, gente, mas no fundo, depois de um tempinho, tudo dá certo, a gente Tudo. sabe. Colhe os frutos. Vamos para o próximo. Como é o tratamento do estrabismo na infância? Né? Quando que entram os óculos, tampão e outras estratégias, né? Também assim como a indicação cirúrgica, e o que exatamente é corrigido nessa cirurgia e qual é a maior preocupação dos pais quando você passa tudo isso? Olha, acho que é bem importante, porque isso eu já recebi uma vez, eu fiquei com uma criança mais de uma hora, né? Veio, fez o diagnóstico do tampão, do estrabismo, falei sobre o tampão, falei sobre possível cirurgia, enfim. E depois de todas essas orientações, no dia seguinte, a mãe me mandou um print, do Google, dizendo que o tratamento do estrabismo era óculos, era tampão e cirurgia. E que eu não tinha passado óculos para a criança, né? E aí eu falei, bom, é que aqui é e ou, né? É muito comum as crianças que têm estrabismo usar óculos, muito comum, né? Principalmente as crianças que têm o estrabismo convergente. Toda criança normal, quando nasce, ela tem hipermetropia. E dependendo da idade, a gente sabe que é tolerada uma hipermetropia sem necessidade de usar óculos. Mas quando existe o estrabismo convergente, mesmo que o grau seja normal para a idade, você precisa corrigir isso. Uhum. Por quê? Porque muda o tamanho do desvio. Em alguns casos, chama estrabismo convergente acomodativo, você coloca o óculos e ele alinha. Você tem crianças assim, tira o óculos, ele está torto, põe o óculos, está reto. Esse não é cirúrgico. Esse o óculos vai tratar e com a idade geralmente vai melhorando. Tem aquelas crianças em que você põe o óculos em que o desvio não some, ele ainda existe, mas ele muda de tamanho. Isso para mim, que vou operar, é importantíssimo, né? Porque se eu opero um desvio maior do que ele é corrigido, a hora que ela crescer e aquele grau diminuir, o olho vai para fora. E eu falo para os pais. Então, para operar, eu preciso que a criança esteja usando óculos corretamente, que a visão dos dois olhos esteja boa. É muito comum os pais acharem: meu filho tem estrabismo no olho direito. Eu falo: não, seu filho tem estrabismo. E o olho esquerdo dele é o dominante, por isso que ele entorta o É, direito. E na hora que começa a entortar os dois, eles ligam preocupados, né? Doutora, eu comecei a usar aquele tampão que você falou e agora está entortando o olho bom. que bom. Eu falo, não, é maravilhoso, quer dizer que ele está usando ruim. Então, o estrabismo é dos dois. A hora que a criança está alternando, é melhor. Então, para eu operar, eu preciso que a criança esteja
alternando o desvio, né? Quer dizer, usando os dois olhos, a visão tá boa. Eu preciso que ela esteja usando o óculos para eu ver direitinho o tamanho do desvio real e eu preciso fazer um bom exame. Não adianta eu examinar em frente, eu tenho que examinar a criança olhando para cima, olhando para o lado, né? Para baixo, para a esquerda, para a direita, algumas inclinando a cabeça. Por quê? Porque eu quero, com procedimento cirúrgico só, tentar resolver tudo. Às vezes a gente tem que reoperar, mas se eu tomar todos esses cuidados, a minha necessidade de recirurgia, que já começa a ser um pouco mais complexo, é menor. Diminui, né? Então, é importante que os pais ajudem a gente, tenham paciência nesse processo. É importante que eu veja essa criança várias vezes, meça mais de uma vez. Eu nunca vou lá, vejo a criança uma vez, meço e opero. Nunca. Porque a criança está crescendo, está mudando. Então, eu preciso ter certeza que aquela medida, aquele desvio. E eu falo para os pais: olha quanto equipamento tem aqui na clínica. Como é que é a medida do estrabismo, né? É um prisma e a doutora Silvana lá É ali, medindo é com a na luzinha. raça. É totalmente manual. Agora com a IA a gente está achando que É, talvez a gente consiga melhorar um algum pouco. aparelhinho para ajudar. Mas é muito manual, então a gente precisa ver e rever, né? É bom esperar um pouquinho e fazer. Eu falo para a mãe, se a gente opera muito precoce, tem estrabismo que tem que operar mais precoce? Tem, o estrabismo congênito a gente tenta operar mais cedo, por volta dos 2 anos, um pouco antes, um pouco depois. Desde que eu consiga examinar. Eu vi que tem um estrabismo congênito para dentro, de repente eu vejo esse olhinho subindo. Eu Você vou já ter que fazer uma segura. cirurgia diferente se eu não conseguir examinar. Então eu falo para os pais: a gente opera mais precoce alguns tipos, os outros, geralmente, na hora que você conseguir examinar bem. Então, isso é importante que a família entre e vai com a gente, né? Que isso geralmente dá certo, né? É, e é o que você falou, na internet a gente vê, tem algumas orientações, enfim, mas elas são muito gerais, né? E o que a gente vê no Instagram, às vezes, é sempre a parte boa. Não vai ver que a oftalmologista lá ficou um tempão tentando avaliar, né? Já vai mostrar assim, ai, veio, fez a consulta, vai fazer cirurgia, mas não falou todo o processo, né? Porque é algo rápido ali. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, né? Porque é diferente da questão técnica, ela tem etapas, e às vezes no Instagram, enfim, não vai ficar mostrando tudo isso, o perrengue que a oftalmologista levou ali para conseguir avaliar a criança que não parava de se mexer e teve que fazer de novo, né? É o começo, meio e fim, no máximo que mostra. Então, o cuidado é respirar e entender assim: quem tem a expertise para aquilo vai passar pelas etapas todas necessárias e não vai ser do teu tempo na maioria das vezes, Com né? certeza. Vamos lá. Muita gente associa a catarata ao envelhecimento, mas o bebê pode nascer com catarata. O que é a catarata congênita e por que ela acontece? Como que ela é descoberta e o que o pai pode fazer para perceber isso em casa? Então, como a gente disse, a catarata congênita, ela é muito séria, por isso que o teste do olhinho foi para principalmente detectar a catarata congênita, e ele é super importante porque quando a catarata ela é bilateral, embora seja também sério, obviamente, a criança não está desenvolvendo nenhum dos olhos. Mas a partir do momento que ela é unilateral, o olho bom vai embora, que é ótimo, lógico, né, que tem um olho bom, Uhum. mas o outro fica para trás muito rapidamente. Então, a gente sabe que o mais importante é a gente detectar precoce. Se a gente no teste do olhinho, muitas vezes o pediatra, opa, tem alguma coisa errada aqui, ou tem, né, tem uma catarata e encaminha, vai ser operado imediatamente? Não, a gente sabe que a gente vai fazer os exames, ver se é só catarata congênita, muitas vezes você pode ter uma catarata associada com problema de retina, de desenvolvimento, mas normalmente essa cirurgia não é feita antes de 8 a 12 semanas de vida, tá? Porque se descobriu que quando você opera no primeiro mês de vida, a chance dessa criança ter glaucoma congênito associado Hum. é muito grande. Então, quando você coloca na balança o risco-benefício, você vai ter uma perda maior, né? Até 3, 4 cirurgias no primeiro ano de vida. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho. Eu também, às vezes, os pais vêm desesperados porque foi detectada uma opacidade e tem que operar. E a catarata, às vezes, é uma catarata pequena, é uma opacidade pontiforme, menos de 3 milímetros, a gente não faz cirurgia. Porque quando você opera, você tira a capacidade daquele olho de focar. Então, você vai ter que passar. Se for um bebê menos de 6 meses, não dá para pôr lente dentro do olho. Então, você vai ter que passar um óculos com grau muito diferente e o tampão vai ter que ser maior. Ou você tem que colocar, adaptar uma lente de contato, que não é uma coisa muito simples num Para bebê. criança. Então, se for uma criança mais de 6 meses, ela vai perder a acomodação e conforme ela crescer, o grau vai aumentando. Então, é muito importante que a gente avalie, mas acompanhe. Aquela criança tem uma opacidade pequenininha. É pequena, não é cirúrgico, mas não quer dizer que não tem que tratar.
Tem grau nesse olho? Vamos corrigir. Ele sempre vai chegar a imagem mais embaçada do que o olho que não tem nada. Então a gente usa tampão, e a gente usa tampão, e muitas vezes a gente prepara essa criança para uma cirurgia mais posterior, depois de 1, 2 anos, onde eu já posso colocar lente, onde a recuperação visual é maior, onde a reabilitação desse olho é melhor. Sim. Então, tudo isso é importante. Agora, detectou, tem que ver o que que é para a gente já instituir o tratamento. Vai ser tampão? Muitas vezes a gente pinga um colírio que dilata a pupila para que entre mais luz e a gente oclui o outro olho. Então, a gente vai preparando aquele olho para ele não perder, né? Para ele não ser excluído da jogada lá cerebral, Uhum. né? Porque lembrar que a gente vê com os olhos, mas enxerga com o cérebro, né? Por isso que é tão importante uma criança, ela teve uma alteração, ela teve né, nasceu prematura, teve um sangramento. Mas doutora, não foi na área da visão. Eu falo, gente, a área da visão onde ela é processada, mas até chegar lá ela passa por todas as outras Sim. áreas. Então, por isso que é tão importante essa integração mesmo, né? E é como você falou, às vezes chegam os bebezinhos aqui, e às vezes tem alguns que fizeram a cirurgia de catarata com 3 meses, tem os que fizeram com 6, e aí você escuta a história, a mãe ela fala assim: "Mas eu cheguei tão cedo lá", então, mas entenda, teve todo o processo do que era necessário para o seu filho, assim como tem com 1 ano de idade, né, então pode desde pequenininho estar indo no oftalmo, mas o oftalmo vai ver o momento correto de fazer essa intervenção, e o tempo todo um tratamento está acontecendo, né, não é que você fica esperando ali, não, as coisas vão acontecendo simultaneamente para aquele estímulo continuar entrando de forma correta para esse cérebro enxergar para a gente, né. E nessa pergunta que você fez, você falou como os pais podem perceber. Não é infrequente ele passar pelo teste do olhinho, não ter nada, e quem perceber é o pai e a mãe em casa, né? Porque a gente ficava olhando o É. bebê, né? E aí você começa a ver o pai. A última criança que a gente operou foi assim. Ele disse: Não, chegou em casa, estava tudo bem. Aí eu, assim, olhando, a parte pretinha do olho começou a aparecer um pontinho, doutor, e foi aumentando e foi aumentando. Então, assim, prestar atenção nas crianças, né? Observar se tem alguma coisa diferente, conversar com o pediatra, se for o caso, levar para gente, que é oftalmo. Então, assim, observar. Numa criança maior, né? Recentemente nós pegamos uma criança de 3 anos, ela teve catarata congênita unilateral, então ela foi extensamente examinada, né? Pelos colegas que atenderam, não tinha nada no outro olho. Aí ela operou, não foi colocada lente, então está usando o óculos, o tampão, né? E aí, de repente, a mãe falou: Ué, agora o olho que era bom começou a entortar e ela começou a se bater nos lugares, com 3 anos de idade. Nossa. Né? Mas como assim? Levou correndo para o oftalmologista. Ela falou: Poxa, não tinha nada nesse olho, apareceu uma catarata e evoluiu rapidamente. Então, assim, comportamentos da criança geral, porque a criança não vai dizer que não Sim, enxerga não tem naquele essa olho, percepção, né? né. Eu falo, diferenças de grau, né? A gente fala de catarata, mas assim, 2% das crianças têm anisometropia, diferença de grau muito grande. Isso não dá sintoma nenhum, né? O olho muitas vezes não entorta, você não vê nada. E eu lembro de uma criança de 5 anos que chegou, como ela passa uma pré-consulta no equipamento, eu já vi que um olho tinha um monte de grau, o outro não tinha nada. Eu peguei, primeiro medi a visão do olho bom, e aí eu tampei o olho bom dela e mandei ele falar. E ele falava: Eu não consigo ver. Pus uma letra grande, uma figura grande. E a mãe dizia: Menino, presta atenção, né? Porque eu falei: Não, ele tá prestando. Ele: Mamãe, esse é meu olho canhoto. Ai, que bonitinho, Então, gente. assim, olha, ele já tinha percebido que aquele olho era Que ruim, era mas ele diferente. achou: se a minha mão esquerda, né, é mais fraca, se a minha perna esquerda é mais fraca, meu olho esquerdo é mais fraco. E ele não reclamou, né? Então, a criança tem A essas coisas, percepção eles são, dele. É, é. E assim, eu falei: faz sentido, mas não é real, né? sim. E assim, 5 anos ainda deu para tratar e tudo mais, mas então observe as crianças, criancinhas maiores, né? Às vezes não têm acesso para ir um oftalmologista, é mais complicado. Faz pequenas brincadeiras, tampa o olhinho e manda olhar a televisão, um bichinho, o que que tem lá? Tal. Tampa o outro. Se a criança fica muito incomodada quando você tampa um olho e o outro, faz de Já é novo. um sinal. Opa, sinal de alarme. É. Vamos no oftalmologista urgente. Mas não, e não esqueçam, gente, é o que você falou, a gente vai no oftalmologista nas num período que a gente entende que pelo menos dá uma segurança, né, então a gente vai com 3 anos, vai com 5 anos, vai com 1 ano, mas qualquer diferença no meio do caminho, vai. Ou a gente fala: "É melhor pecar pelo excesso". Se eu sou mamãe que tá bom, eu gosto de todo ano, vamos todo ano, eu já falo: "Vamos pecar pelo excesso em tudo, que é melhor". Exato. Vamos lá, mais uma aqui. Quando existe a catarata, existe alguma janela importante nesse tratamento? O que pode acontecer para o desenvolvimento visual se demorar para intervir?
E depois da cirurgia, o tratamento terminou ou começa uma nova etapa de reabilitação? Bom, a gente falou um pouquinho, mas assim, dependendo de como aparece, né? Se a catarata, ela aparece, quando a gente fala congênita, aparece nos primeiros meses, né? Quando ela aparece, quanto mais precoce, mais rápido você tem que operar. Eu tinha uma outra paciente que ela tinha catarata congênita, a irmã tinha. Não foi feito o aconselhamento genético, é uma coisa hoje que a gente encaminha, Hum. principalmente se a catarata for bilateral, né, na família. E ela tinha sido operada com 7 anos, ela e a irmã. Então elas tinham uma visão muito baixa. E aí, quando a gente detectou na criança de 3 meses, a gente indicou, e ela não era um plano de saúde que eu atendia. E aí o plano de saúde começou a demorar, porque tem toda uma parte burocrática. E eu ficava muito preocupada, mandando a secretária ligar. Tá tudo certo, precisamos operar. E ela estava muito tranquila, porque ela falou: não, eu estou descobrindo com 3 meses, quer dizer, se eu operar com 6, com 1 ano, muito melhor que eu. E aí eu tive que chamar ele e dizer: não, né? Depois dessa idade, cada mês que você opera para frente, você diminui a capacidade visual que a criança vai ter. Né? Numa catarata unilateral, por mais que a gente trate desde cedo e faça tudo, a criança nunca vai ter uma visão naquele olho igual ao do outro olho, mas ela vai ter uma visão útil. Né? Eu falo uma visão que ela consegue andar. Deus deu os 2 olhos pra gente, não foi à toa, Com certeza. né? Então, na falta de um, vai que acontece uma coisa com o Alguém olho vai me bom. salvar. Você tem aquele olho para você caminhar sozinho, fazer até autonomia. Então, é isso que a gente sempre foca. Então, eu tinha que falar, né? Aquela coisa que você falou, da preocupação que a gente É. tem, né? Não é que eu quero operar rápido, é que precisa, né? Pra gente reabilitar. E aí, eu sempre falo para os pais, a cirurgia é só a primeira etapa, né? A hora que você operou, o mais rápido possível você vai lá, vê o grau residual, sempre fica óculos. Ah, doutora, vai ter que usar óculos? Sempre. Você põe a lente, você não põe a lente, você vai ter que usar. Se você não pode pôr a lente antes dos 6 meses, a gente não recomenda colocar, porque a chance de você ter complicações é muito maior. E aí você tem que não pode colocar, então vai ficar com grau alto, o grau do cristalino que foi tirado. Se você coloca a lente, mesmo assim, a criança vai crescer e vai mudar, e ela não tem mais foco, não tem Quando a acomodação doutora fala colocar a lentezinha dentro do dentro olho. do olho. Isso, uma É, lente intraocular, é, né? Que no adulto, você operou a catarata, você deu alta, ótimo. acabou, É, reabilitou. Na criança, não. E aí a gente começa o segundo processo, que eu já tenho que avisar antes, né? Mas vai ser, fez a cirurgia, colocando ou não a lente, nós vamos fazer o grau residual, nós vamos passar a correção, seja óculos, lente de contato, dependendo do caso, e nós vamos começar o tampão. E aí a gente te encaminha. sim. De vez em Essa quando. semana já tem 2 novos começando. Exato, eu tiro foto e mando para ela. Eu falo: olha, a doutora Tá chegando. Vanessa é cheia, mas você vai lá, ela vai te dar a prioridade. Eu vou pedir para ela, porque ela sabe como eu, Sim, os que não dá para pequenininhos. entrar na fila, né? Algumas É, crianças podem esperar um pouco mais. Essas crianças têm que começar. Por quê? Porque a visão, como você disse, né? 80% da nossa comunicação com o meio ambiente. E ela vai mudar todos os teus reflexos, todas as tuas, né? Uma vez eu peguei uma criança com baixa visão, e nos 2 olhos, nasceu com uma cicatriz no fundo do olho, por toxoplasmose, e essa criança estava acompanhando, quando foi acompanhada, vista a primeira vez, o especialista olhou e falou: tem uma cicatriz, essa criança vai ficar cega, não tem o que fazer, os pais eram desesperados. Não, ela tem uma visão periférica, quando ela for pequenininha ela vai desenvolver, e eles moravam a 30 quilômetros de uma cidade que também era pequena. E aí eles vinham de lá do sítio, estavam fazendo tampão, a gente vendo. Quando a criança estava com 1 ano e pouquinho, né? E eu fico lá atendendo, e no meu consultório eu fico olhando como é que ao tá a criança, redor né? tá Tem uma ali. gaveta cheia de brinquedo, e eles vão lá brincar e tal. E aí eu vi a criança assim, muito durinha, muito esperta com a parte motora, até com uma utilidade fina, e essa criança não estava andando sozinha. E aí eu disse para o pai: não está andando? Então, eu falei: eu acho que agora a visão está atrapalhando, ele está pronto para andar. Então você precisa de ajuda. Ele falou: mas doutor, eu falei: mas na cidadezinha não tem uma terapeuta É, ocupacional, né? Não dá para ir aqui em Maringá para ela te dar umas orientações, pelo menos, porque a visão atrapalha, mas ela não é impeditiva, né? A sim. gente vai contornar. Então aí geralmente a gente encaminha para fazer, e eu falo para os pais: olha, essa reabilitação visual tem que ser feito com alguém especialista, né? A gente tem, né, hoje áreas dentro da medicina, dentro da oftalmo, dentro da terapia ocupacional. Se você não tiver especializado em manejar um bebê, né, o que ele precisa, e faz uma diferença enorme. As mães falam: doutora do céu, depois que começou aí, como essa criança está procurando as coisas. Sim. Então, é muito importante, isso vai acabar
não sei, 7 anos que a gente vai, né, terminar. A hora que está terminando o desenvolvimento visual que a gente começa a dar alta, espaçar as consultas. Mas tem resultado, né, Não, é Vanessa? demais, é demais. A gente tem um que eu vou falar que é do coração, o Francisco, a Amanda, a mãe dele. Ele chegou com 6 meses e foi catarata congênita, é assim, a gente vê o crescimento, né, a gente vê o desenvolvimento, a gente vê os detalhes, a gente não pensa só em função visual. Antigamente a gente tinha esse olhar da estimulação visual como algo que você só ficava estimulando o olhinho da criança. Isso vem por terra porque, assim, a gente não é uma coisa só. A gente precisa de tudo. E a gente, como dentro da reabilitação a gente trabalha nesse contexto, mesmo o físio, a TO, a gente, é um todo. Então, assim, eu vou fazer um estímulo visual de uma maneira funcional. Qual que é o desempenho ocupacional daquela criança? É o brincar, mas com que forma? Ele vai usar as mãos? Ele vai precisar se locomover, sentar, levantar? Então, é esse todo, né? E aí é legal porque são coisas, às vezes, vem esses de longe, que a gente sabe o quanto é difícil para uma mãe vir 2 horas de Maringá. A gente orienta, a mãe vem uma vez por mês, a gente orienta tudo que eles podem brincar, falar na escola, porque isso já é algo a mais da rotina deles que vai fazer diferença e vai ajudar junto nesse acompanhamento entre a gente ali e com essa família, né? E a gente percebe na criança, isso é E a muito gente bom. cheio dos laudos, né? Sim, A isso aí. gente manda laudo para a escola, né? A É, escola não é obrigada a saber, mas a gente tem que ver como acompanhar aquela ajudar. criança, né? Às vezes os professores falam, mas está de óculos, pode sentar lá atrás. Não, mas ele tem 8 graus de Uhum. miopia, ele não pode sentar lá atrás, porque mesmo com óculos ele não tem visão perfeita. Essa criança pode aproximar, né? Porque a professora fica corrigindo a postura, faz parte, mas uma criança de baixa de visão, Ela ela tem que ir precisa. perto. Então eu tenho que escrever que É. essa criança pode ir perto, que ela tem que usar, por exemplo, um lápis 6B HB que é mais preto que o cinza, que para ela o preto no branco, que essa criança não pode usar papel reciclado porque o contraste é menor. Então a gente faz uma listinha, fala para a mãe vai até a escola e fala: olha, a orientadora pedagógica pode me ligar, pode me passar um e-mail, um, né, WhatsApp, É, e essa abertura sempre tem, né? e a gente conversar, porque isso faz diferença, né? E assim, às vezes os pais ficam muito preocupados, né? Quando existe uma deficiência, né? A primeira coisa é aquele luto, assim, da criança vai ser infeliz, né? Desse último congresso que eu participei, a gente convidou um deficiente visual, né? Um cego, para falar da experiência dele. Inclusive da experiência dele com os oftalmologistas. Foi muito Ah, interessante. Ele chama Guilherme Bara, se você quiser, entra no Instagram dele. Ele teve uma retinose pigmentar, perdeu a visão, né, mais ou menos na adolescência, e ele conta, né, e ele, uma das coisas que ele fala é que os pais dele também passaram por isso, acham que a deficiência está relacionada com a felicidade, né? E a felicidade é a capacidade que a gente tem de se relacionar com a família, com os amigos, e não a deficiência. Então, que não é porque ele é deficiente que ele é infeliz. E que o ideal de felicidade que um pai tem é diferente do que o seu filho vai ter. Isso para um filho que não tenha deficiência nenhuma é assim, sim. né? Então ele fala, não, ele não vai dirigir, ele vai, realmente, não vai, mas ele vai fazer outras coisas. Ele fala, olha, hoje com a tecnologia eu faço tudo, né? E aí ele estava falando como essa coisa da inclusão é importante, mas principalmente não da forma como está sendo feita aqui no nosso país, né? De uma inclusão meio empurrada, Forçada. forçada, né? Ele fala assim: o que que eu gosto? Eu gosto quando as pessoas me perguntam: Ô Guilherme, como é que você faz para ver e-mail? Ô Guilherme, ele falou: por quê? Porque aí. Quando a pessoa desconhece o assunto, ela prefere não conviver, porque aquilo incomoda, ela não sabe como agir, ela O não sabe se ela fala, desconhecido, né? exato, se ela vai tocar a pessoa. Então, ele, não, se você pergunta e você sabe como agir, como é que você me ajuda para descer a escada e tal, você me ajuda, não tem problema. As crianças fazem muito isso naturalmente na escola, né? É. Agora, se você não pergunta, não sabe e fica com medo de errar, a coisa não acontece. Então, é muito importante que os pais entendam isso, que a criança vai se adaptar, né? A gente tem um pouquinho mais de dificuldade com baixa visão em idoso, porque é mais difícil. Estávamos acostumados a ver tudo, né? Isso. E ele já tem outras deficiências, né? Vai tendo pela idade, então fica mais difícil a adaptação. A criança não, ela vai fazer tudo, O mundo está sendo apresentado para tudo. ela daquela forma, Ela então ela vai vai, ela conhecer. acha caminhos sozinhas. A gente, quando pode ajudar, Sim, a coisa vai mais rápido, com né? certeza. Vamos entrar agora na baixa visão, olha lá. O que que significa de fato um bebê com baixa visão e quais os comportamentos que esses pais podem perceber neste bebê e suspeitar disto? Então, a baixa visão ela pode ter múltiplas origens, né? Ela pode ter uma cicatriz no fundo do olho, né? Por uma doença que teve intrauterina, que você nem ficou sabendo que aconteceu. Pode ter por uma
um grau elevadíssimo de miopia, por exemplo, né, determinação genética, e outras coisas, uma catarata congênita que foi diagnosticada tarde, enfim, são múltiplas as coisas. Bom, uma criança com baixa visão, o que que a gente tem que notar? Aqueles marcos que a gente falou, da fixar, né, do olho acompanhar, é muito comum a criança com baixa visão desenvolver estrabismo, né, daquele olho que não está enxergando, ou um dos olhos entortar, aparecer nistagmo. Então eu falo para os pais, o nistagmo ele pode ser um nistagmo congênito e ele pode levar a baixa de visão, como o contrário. A baixa visão faz aparecer o nistagmo. Então é um sinal de alerta para os pais verem, né? Perceber as crianças chegando muito próximo das coisas. De uma forma geral, a criança gosta de chegar É, perto das coisas, né? Então você tem que ver, você afasta, ela fica legal. Não, ela volta novamente, tudo que ela pega, ela põe muito próximo. Então, a gente fazendo esses exames de rotina, geralmente a gente já detecta se tem alguma alteração. Mas existem crianças que podem ter uma alteração entre o olho e o cérebro, né? Então, você vê essa criança, você não percebe que existe, você põe o grau, tudo mais, e você vai detectar e conseguir medir essa visão um pouco mais para frente e você vai ver que existe alguma coisa, às vezes, no desenvolvimento. Uma criança extrema prematura, pode acontecer isso, ter uma alteração do nervo óptico, né? E então, eu acho que o comportamento, você comparar, a gente fala para não comparar, mais ou menos, nesse né, Vanessa? momento é. Mas você tem que olhar, opa, tá muito É. diferente, né, do meu outro filho, tá diferente das crianças da mesma idade, tem alguma coisa diferente? Tem que detectar. E aí a gente tem que partir para ver, né, o que que essa criança tem, qual é a visão dela. Uma das coisas que os pais falam, mas como é que dá para examinar a criança? Ela não fala, ela não conhece as letras, né? Então eu falo assim, mas quando a gente coloca lá a lentezinha lá no aparelho, no Greens, e fala para você essa ou essa, da onde a gente partiu, né? Sim. É porque a gente tem um método objetivo, seja um autorrefrator para os adultos, tem autorrefrator para criança, tem a régua de esquiascopia, então a gente já sabe o grau. A gente faz aquele ajuste fino que o adulto, a criança maior, mas para a criança pequena, se você chegar perto, tá ótimo, que ela tem capacidade de focar, né? A gente tem um teste, chama Teller Test, que a gente consegue Que nos ótimo. bebês, né? Ter uma ideia da visão que ela tem, a gente consegue, né? Chama olhar preferencial. Então, assim, tem como a gente saber, e tem como a gente ajudar, né? Como que a gente ajuda? Depende da idade, né? Dependendo da idade, se a criança não tem nenhuma outra deficiência, é muito mais tranquilo, né? A gente foca na parte visual, orienta a escola, e tudo mais. Se a criança tem outras, que é muito comum, a criança ter A baixa paralisia visão, cerebral, né? paralisia cerebral, ela ter outras deficiências, é muito importante que ela esteja fazendo, a gente brinca o combo, né? Sim. TO, físio, fono, porque a gente vai estar estimulando todas as áreas do cérebro, né? E elas, obviamente, eu falo sempre, o processamento auditivo, por exemplo, acontece no cérebro no mesmo local que o processamento visual, só numa camada diferente. Então, se a criança não ouve direito, ela vai ter dificuldade em localizar os objetos, em jogar bola, em brincar. Então, tudo isso tem que ser feito em conjunto, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Multiprofissional. Mas faz uma diferença enorme, E né? e isso que você está falando é interessante, porque às vezes a gente vê algumas mães que chegam, então a criança tem alguma questão assim, tem uma síndrome, ou síndrome de Down, ou a questão de uma lesão neurológica, um prematuro, e entra um pouco nessa questão, eu já vou no neuro, então não preciso ir mais ninguém. O neuro, às vezes, não é por mal, ele não perguntou se você não foi no oftalmo não, porque ele está focado ali naquilo e ele supõe até que você está indo, né. E aí a gente fala para mim: "Não, eu preciso de um oftalmo, né, eu preciso de um otorrino", como você falou, então, é esse alerta, se tem a gente eu falo: "Mãe, é mãe, aquela história, resolveu ter filho? Vamos lá, vamos marcar médico, vamos atrás". Então, eu tenho um neuro para chamar de meu, mas arrume um oftalmo, arrume um otorrino e discutam entre si, porque faz muita diferença e com essa equipe de reabilitação, obviamente, né. Com certeza. Porque às vezes a gente vê uns: "Não, eu preciso que você vá no oftalmo". Tem que ficar, às vezes, É, ficar pressionando, né? sim, E olha, eu gosto de contar histórias porque eu acho que a história ilustra, né? ilustra. É uma criança, uma vez eu estava na academia e encontrei uma moça que é dona de uma ótica há muitos anos, ela é uma pessoa muito experiente. E ela disse assim: Silvana, eu chorei com um paciente seu. Eu falei, chorou com um paciente meu? Ele disse assim: um menino cadeirante, tinha 10 anos, com uma paralisia cerebral.
que tinha passado muitas vezes para oftalmologista, mas a mãe disse que era muito difícil. Ele gritava, ele chorava muito, ele tinha muitos outros problemas de saúde que não permitiam fazer o exame anestesiado. Mas eu só sei que ele apareceu comigo, ele tinha 9 para 10 anos. E aí, não só fazer o exame de fundo de olho, que por sinal nele era normal, eu fui fazer o exame da refração. E ele tinha 10 graus de miopia. Né? Com 10 graus de miopia, gente, a gente não enxerga assim, né? Provavelmente quando ele era criança, ele tinha menos, mas ele já tinha miopia. E aí eu consegui fazer o exame, disse para mim, vamos passar um óculos e tudo mais. E por que que a moça chorou? Porque ele foi lá, ela foi, eles mediram, fizeram o óculos. Na hora que ela colocou o óculos nessa criança, porque 10 graus de miopia, né, faz É muito muita diferença. significativo. E uma criança míope, como ela enxergava de perto quando era pequenininha, ela desenvolveu a capacidade visual. Então essa é aquela criança que você põe o óculos e ela É. aceita. Diz que ele não falava, né? Ele tinha múltiplas deficiências, mas ele tinha o cabelo todo enroladinho e tinha um espelho. Então diz que ele pegava o cabelinho e fazia assim, e o cabelinho voltava e ele ria Ai, muito. que E ele graça. gargalhava. Aí a mãe começou a chorar. Todo mundo, diz que foi uma emoção assim, né? Que delícia a gente poder proporcionar, né, essa visão para essa É. criança e tal. E assim, talvez, né, se a gente tivesse dado antes, o desenvolvimento dela também teria sido melhor. Então, tudo que a gente pode fazer, e às vezes chegam algumas mães um pouco mais tarde e ficam com aquele sentimento de culpa, eu falo, não, o que foi, foi. Agora daqui Por pra algum frente. motivo, É, né? Às vezes você não foi orientada, você não sabia, a mãe também não é super mulher, tem que saber sim. tudo. A gente se informa, a gente tenta ir atrás, mas vamos partir daqui para diante. E daqui por diante nós vamos fazer a coisa certa, É, né? isso mesmo, Sil. Muito bom. Como você consegue avaliar a visão de um bebê que ainda não fala? Você já comentou um pouquinho, mas é legal a gente que eu já ouvi comentários assim. Levei meu filho no oftalmo, mas ele falou que como ele não falava, não tinha como avaliar. Você chora. Eu ouço isso. Eles não conseguem enxergar e como é que eles vão responder? As letras ou a tabela de acuidade, enfim. E a importância de trabalho em comuns a gente já vem falando bastante, né? Do TO, do FISI e de outros Então, profissionais. assim, por exemplo, a acuidade visual, né? Ela é essencial a gente medir? Não, ela não é essencial. Nos bebês, quando você faz o exame, você não precisa medir, não precisa fazer teler teste em todo mundo, né? Mas é importante você ver se o aparelho visual tá bem. E às vezes eu falo para a mãe, doutora, tá tudo bem? Eu falo, olha, o olho tá tudo normal. Eu não consigo te dizer se a visão dele é normal, né? Porque isso é uma integração entre o olho e o cérebro. E você pode ter alguma coisa, mas quando você tem, pelo menos do ponto de vista, o olho normal, quer dizer que eu como oftalmologista, nesse momento, não preciso agir para que ele desenvolva mais a visão. Agora, a gente tem exames, mas na catarata congênita, como é que eu vou saber se a reabilitação está sendo efetiva? Como é que eu vou orientar se esse tampão eu tenho que aumentar ou diminuir, ou eu tenho que alternar? O que me orienta é aí sim entra o teleteste, né? Que a gente coloca, são umas plaquinhas, de um lado tem estímulo, de outro lado não tem. E é natural nosso, que você olhar numa parede, tem um xizinho, você vai olhar para o xizinho. Então, por isso a gente consegue, numa sala especial, que a gente coloca com um buraquinho no meio na tela, eu consigo ver para onde que a criança está olhando e até onde ela está vendo. E essa tabela tem uma correspondência com a tabela que a gente usa de Snellen, né? Que é a tabela de 10%, 20% de visão, enfim. Mais tarde, um pouquinho, geralmente acima de 2 anos, as crianças hoje são super estimuladas, a gente tem uma tabela especial que chama Lia Symbols. Elas são com figurinhas, né? Uma maçãzinha, um quadradinho. Tem criança que fala, tem criança que mostra. Então eu tenho lá a tabelinha, eu dou na mão da criança e eu ensino, né? Então ela olha lá e mostra. Os pais ficam assim, É. maravilhados, porque é uma criança de 2 aninhos que mal fala. Ela mostra, né, as figurinhas. Então eu já consigo ter, eu vou diminuindo e a gente vai brincando, a gente tem um óculos, né, todo desenhado, que a gente põe o tampãozinho para ela não perceber que, né, ela não quer ocluir o olho. Depois a gente entra com a tabela do Ezinho, né? Depois a gente vai com os números ou as letras. Então, isso tudo é para afinar um pouquinho, para a gente refinar. Mas ela não é essencial. O essencial é o exame geral, né? Ver o grau, ver o fundo de olho, ver o desvio. Então, por isso que a gente consegue examinar as crianças, os bebês, e não tem idade, né? Com 1 mês eu consigo fazer. Agora, às vezes a gente vê uma certa confusão, né? É. E às vezes a mãe vem e fala assim: não, porque o oftalmologista ele não viu a visão que estava baixa nesse olho. Eu falo: mãe, não dá para ver a visão nessa idade. Não tinha indicação de fazer. Não é assim também. A gente não precisa achar que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Uma criança que tem desvio, por exemplo, eu já sei o olho que enxerga melhor. É o olho que ele está fixando. Eu tampo, ele vai em outro lugar. Ele volta, eu sei que esse olho está mais baixo. Às vezes não é tão importante saber quanto.
Eu vou começar a tratar e depois eu vou fazer. Até porque, senão a criança chora, você vai e faz muita coisa, a criança se cansa, responde menos, vai responder menos do que é a visão E vai te dela. dar uma resposta enviesada ali, Não né? confiável. É. Então, às vezes, a gente faz em etapas, né? Por isso que é importante. Teve algum problema, passou o óculos, eu não consegui acostumar, a criança não está usando, eu estou insegura, às vezes as mães ficam inseguras de É, insistir. Falo, tá insegura? Volta aqui. Volta, vamos a gente reavaliar. revê. Eu também gosto de rever às vezes. E eu nunca falo, não, é esse mesmo, eu passei, eu sei. Não, vamos dar uma olhada, vamos fazer de novo? E às Você está vezes achando um muito? ajustezinho que você faça ali já Você faz diminui um diferença. pouquinho para ele É, acostumar, depois você volta para o lugar. Então, eu acho que é importante essa integração e aquilo que você falou, você tem que achar um profissional que você confie, né? Porque senão, se você começa em 3 ao mesmo tempo, tem mãe que faz isso, sim, aí vai em você é 3 pior médicos, ainda. cada um fala uma coisa. Muitas É. vezes não são antagônicas, mas é a São linhas de posição. raciocínio diferentes, às vezes, naquele Exatamente, momento, a né? linha. Então você tem que achar um que você confie e você pode indagar. Eu não tenho problema que o paciente me pergunte quantas vezes quiser, que mande mensagem. A gente sempre abre um canal, né, do WhatsApp da Sim. clínica, do Instagram. Fala, ó, você mora fora, você ficou com alguma dúvida? Não para de fazer o tratamento. Porque às vezes, vou dar uma dica rápida do tampão. A criança está usando tampão com aquela dificuldade, mas está indo. Aí chega as férias. Aí a mãe vai passar uma semana na praia. Aí ela fala, "Mas uma semana não vai Não vai acabar. mudar. Pode até ser que visualmente não vai mudar tanta coisa, mas psicologicamente sim. Ficou uma semana sem tampão, quando volta, a criança não quer É mais a nova colocar. batalha de novo. Começa tudo de novo, do zero. Então eu falo para a mãe, olha, você não conseguiu usar as 3 horas que eu mandei, as 5 horas que eu mandei? Você usa meia hora? Meia hora. E ele já vai, ele não tem noção de tempo. Ele não vai desacostumar com o tampão. Você pode até não ganhar visão naquela semana, mas não vai perder. E depois você volta ao normal, né? Eu acho que é uma dica importante É. que às vezes as mães depois elas percebem quando volta, né? Então vamos lá, para a nossa última pergunta, eu acho. Se você pudesse deixar 3 orientações para os pais de bebês de criança sobre a saúde visual, quais seriam os tops? Eu acho que vou falar 3 coisas. 2 a gente já até comentou, uma a gente não falou aqui, mas que eu acho que é importante. Eu acho que a primeira é fazer as consultas periódicas, tá? Mas meu filho tá com 3, eu nunca levei. Ótimo, leva agora, não tem problema, Uhum. nunca é tarde, né? Leva a criança para fazer o exame, de preferência com oftalmopediatra, né? Que vai estar acostumado. Se uma criança maior, pode até ser no oftalmologista geral, mas leve para fazer exame, meça a visão, porque isso é importantíssimo para o desenvolvimento visual, cognitivo, mecânico, tudo da criança, tá? Segunda dica que eu acho importante, do estrabismo, né? Estrabismo não é normal, não é um estrabismo pequenininho, não. Estrabismo tem suspeita, tem que examinar. Acontece de ir lá no consultório, eu com toda a minha experiência, não ver estrabismo e ele existir, às vezes um estrabismo intermitente, ele está compensado, durante a consulta eu não vejo, mas eu sempre pergunto para a mãe, você vê? Tem vídeo, foto? Isso, faz um vídeo quando É. acontecer. É só em foto? Às vezes ela me mostra uma foto e fala, não, aqui não tá torto, né? Aqui ele tá olhando para o lado, né? Dá impressão. Faz a foto com flash. É muito importante para a gente ver o reflexo. Mas assim, suspeita de estrabismo, e eu falo para a mãe, hoje eu não vi nada, mas se for estrabismo, eu vou detectar. E se ele não estiver dizendo o tempo todo, a gente tem tempo para isso, né? Então, leva para avaliar. E terceira dica, com mãe de criança, é de trauma ocular, né? A gente não falou nada disso, Verdade. mas eu já tive várias pacientes que perderam a visão de um dos olhos por trauma. E onde acontece isso? Em casa, tá? Então, assim, lá na clínica a gente tem um monte de brinquedo. E às vezes a mãe fala, doutora, por que você não dá papel para a criança desenhar e pintar? Eu falo, É que eu tenho porque eu medo do morro de medo lápis. de lápis de cor. Eu tenho É, pavor de lápis de cor. Eu já vi perfuração, né? Não uma vez só. é. Então, assim, quando for dar. Não quer dizer que a criança não pode pintar em casa, sob supervisão com vocês. De preferência, aqueles lápis para criança que são mais grossos, né? Giz de cera, que é maior, né? Tomar cuidado com qualquer objeto pontiagudo. Não, tesoura. Não, pode ensinar a criança a cortar? Claro que pode, mas criança, principalmente se ela tiver outra criança na casa, eles têm mania de um sair correndo atrás do outro Uhum, com objeto na mão. com o objeto na mão. Então, isso é uma coisa que a gente preocupa muito, né? Tomar cuidado com qualquer tipo de coisa, com produto de limpeza, gente, colocar produto de limpeza no lugar alto, tá? Porque criança é 1 minuto, a gente sabe, quem é mãe sabe, você pisca, cadê a criança, né? É. Eu tenho um amigo que fala assim, criança de 1 a 3 anos é um suicida em potencial. Super. Ele bebe o negócio, ele É. joga no olho, né?
E, por exemplo, essas substâncias de limpeza, elas são alcalinas. Então, na hora que elas atingem o olho, elas continuam agindo, por mais que você lave. Então, assim, o que fazer? Mas, doutor, eu ouvi falar que água de torneira não é bom para o olho. Não, não é. Mas nessa hora você pode pôr. Lava, lava, lava. Quando você achar que você acabou de lavar, você lava de novo e leva no pronto-socorro, correndo, tá? Então, objeto pontiagudo, produto químico, fogão, né? Virar coisa. Gente, eu já vi tudo isso que eu tô falando para vocês. Então, assim, tomem cuidado com as crianças em casa. A gente tá falando do pasteurizado, né? A gente não Sim. quer que a Mas criança também não a tenha as gente não quer ninguém experiências. suicida. Mas criança pequena, né? Criança menor. Educar a criança a não sair correndo. Meus filhos, a gente gosta, pintava e falava, lembra assim, vai brincar, vai correr, larga tudo dentro, em cima da mesinha, joga no chão. Eu falava, não corre com nada na mão. E eu nunca deixava eles correr com nada na mão, nem com coisa que não era pontiaguda, para já não ter problema, né? Mas é interessante isso que você vem falando, assim, tem a experiência de mãe, tem a experiência de profissional, porque o profissional, no dia a dia, ele vai ver muito isso. E às vezes, na rotina de algumas famílias, óbvio, graças a Deus, não vê toda hora, mas a gente acaba não dando tanta importância nesses detalhes, porque não aconteceu próximo. Mas para quem já viu e sabe o quanto com um detalhe bobinho na rotina pode interferir nisso, né? Então um recado da Sil aqui, mas se você pegar um pessoal do SAMU, são outros que vão também desesperadamente falar um monte que são coisas muito simples que acontecem dentro de casa, né? Eu vou fazer um último exemplo É. para a gente acabar, mas eu tinha uma criança que tinha um estrabismo e ele olhava sempre com o olho, o outro olho era uma visão muito baixa. E a gente usava tampão, tampão. Um dia a mãe me ligou que ele tinha batido alguma coisa no olho. Olha, gente, era o conector da Sky naquele aparelhinho. Os pais estavam assistindo televisão, ele ficou lá mexendo. De repente ele puxou com força e o negócio bateu no olho bom. Fez um chicote. Morava muito longe, foi no pronto-socorro geral, não viram nada, estava vermelhinho, deram um colírio. Aí, no segundo dia, o olho estava vermelho, a criança não abria aquele olho. Ela levou num oftalmologista geral, não conseguiu examinar, a criança chorava muito, tinha 2 anos de idade. Aí, no terceiro dia, a criança começou a ter febre. Aí, ela Hum. conseguiu achar um oftalmopediatra numa cidade um pouquinho maior e a criança tinha perfurado o olho bom, né, e já estava com endoftalmite. Acabou sendo transferida para Curitiba, jogou para na UTI, porque, né, infeccionou, e graças a Deus saiu bem, só que, a partir disso, o olho que era ruim passou a ser o melhor. E a mãe estava muito chateada com tudo, claro, perdeu a visão, a gente sabe, mas eu disse para ela uma coisa assim: olha, a gente sempre tem que ver o lado bom. Se isso tivesse acontecido com ele, grande, adulto, uma criança maior, e aquele olho não tivesse desenvolvido, ele ia ser um deficiente visual. Como aconteceu com 2 anos, o olho bom imediatamente assumiu e ele E é uma agora é criança que meu. enxerga normal É. desse olho, né? Embora tenha perdido a visão, ficou com a visão muito baixa do outro. Então, assim, vamos cuidar das crianças como todo mundo cuida e prestando atenção em certos detalhes, porque às vezes o detalhe faz a Faz a diferença. diferença. Sil, eu quero agradecer imensamente, assim, ela sabe que eu sou fã dela, incondicional, desde que eu cheguei em Maringá, ela me acolheu muito como profissional, como pessoa também, né? A gente já fez algumas coisinhas juntos, foi muito bom. E agradecer a sua presença, agradecer por compartilhar toda a sua experiência com a gente aqui. Foi muito bom, né? Vocês vão poder assistir com mais calma, né? Depois a gente vai passar todos os detalhes aí para você. Muito obrigada, Sil. Nada, eu que agradeço. Quero dizer que é mútuo, né? O respeito, a admiração, né? Além de ser uma pessoa muito fácil de lidar, né? A Vanessa. Mas assim, a gente fica muito tranquilo quando a gente pega um caso desse que precisa de uma avaliação, né? Global, de um acompanhamento, quando eu te encaminho, ou quando o paciente volta e fala assim, não, a doutora Vanessa está cuidando, eu fico aliviada, porque a gente sabe que a gente está tratando da criança como um todo, né? A Sim, gente isso é não está só importante. tratando o olho, e eu não tenho como fazer tudo, Tudo né? ali. A gente se especializa e cada vez mais subespecializa. É, Então, acho que isso é essencial. E a gente se conheceu de uma outra forma, né? sim. Na parte administrativa. E um dia ela chegou e falou: Olha, eu sou terapeuta, trabalho com bebê. Eu falei: Como que você nunca me avisou? Porque eu não sabia para quem encaminhar. Né? Foi Foi muito muito bom. legal. Agradeço estar aqui com vocês. Obrigada, Sil. Então, assim, aproveitem, compartilhem, assistam de novo. Depois a gente tem os cortes todos aí para vocês no Instagram. Um beijo, até a próxima.